Qual é, pessoal? Vamos falar de movimento retilíneo uniforme? Bom, para falar desse tipo de movimento, primeiro vamos precisar de uma reta. Tá aí, se é um movimento retilíneo, nada mais justo do que ter uma reta orientada para começar a falar dele. E o que é um movimento retilíneo uniforme? É um movimento cuja sua trajetória é retilínea e a variação da sua posição ocorre de forma uniforme. Por exemplo, vamos considerar um móvel, ou seja, um carrinho, que no tempo igual a zero, ou seja, assim que a gente olha o nosso relógio, parte da posição de 1 metro. Então, nesse momento, vamos zerar o nosso cronômetro. Então, T0, T inicial, vai ser igual a 0 segundos. E aí, 1 segundo depois, a gente vai olhar a nossa posição em que a gente se encontra. E o que a gente vai perceber é que a gente vai ter andado 1 metro no tempo igual a 1 segundo. Então, o tempo dessa posição vai ser 1 segundo no nosso cronômetro. E se a gente ficar fazendo isso, a gente vai perceber que a gente vai manter essa variação da posição de forma uniforme, de tal forma que, quando chegarmos na posição de 5 metros, não vamos mais precisar olhar no relógio, uma vez que a gente já sabe o comportamento do nosso movimento. Então, dá pausa no vídeo e tenta acertar qual era o momento em que marca no nosso cronômetro quando o nosso corpo, o nosso carrinho, chegar na posição de 5 metros. Exatamente 4 segundos. Por quê? Do 1 para o 2 gastamos 1 segundo, e como o movimento é uniforme, a cada 1 segundo vamos percorrer 1 metro. Então, se a gente for analisar aqui, temos aqui 4 segundos no total, beleza? E é isso que caracteriza um movimento retilíneo uniforme, é que a nossa variação da posição ocorre de forma uniforme, sempre da mesma forma. No nosso caso aqui, a cada 1 segundo, a gente se deslocava 1 metro. Show? Nós já vimos em vídeos anteriores que essa forma que a gente relaciona a posição e o tempo, ela é caracterizada por sua velocidade. Então, é muito importante a gente ter em mente que um movimento retilíneo uniforme vai ter a sua velocidade constante. E é exatamente essa característica que vai nos mostrar que o movimento é retilíneo e uniforme. Beleza? Bom, por conta do movimento ser retilíneo e uniforme, a gente vai poder associar a velocidade média a esse movimento, porque velocidade média nada mais era do que considerar uma trajetória onde durante essa trajetória a gente não variou a velocidade. Então, o movimento retilíneo uniforme vai ter a sua equação característica como sendo a equação que a gente já estudou, uma equação idêntica à da velocidade média. E por conta do fator onde a gente vai ter sempre a mesma direção e a mesma velocidade, a gente não vai precisar se preocupar com a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Porque, para que essas duas grandezas tenham uma certa diferença, sejam diferentes uma da outra, a gente vai precisar considerar o caráter vetorial. Só que o movimento retilíneo uniforme nos garante que a gente consegue suprimir a descrição desse caráter vetorial só por saber, em termos de desenho, aqui a gente sabe que é na horizontal e que anda para a direita, só por saber para onde esse movimento está. Então a gente vai poder fazer a álgebra toda aqui como sendo uma álgebra escalar, beleza? Se a gente desenvolver aqui a nossa equação que vem da forma que a gente definiu velocidade, a gente vai poder chegar na equação horária do movimento. E o que representa essa equação horária do movimento? Ela vai nos dizer exatamente a posição do nosso corpo em relação ao tempo que a gente estiver olhando no nosso cronômetro, o tempo que marcar no nosso relógio, beleza? E essa equação ela vai ser caracterizada pela velocidade do movimento, que por conta de ser um movimento retilíneo e também uniforme,
essa velocidade vai ser sempre constante. Eu estou frisando isso porque isso é importante. Bom, se você tiver interesse, é muito fácil de fazer essa passagem da equação 1 para a equação 2. Basta você considerar o ΔS como sendo posição final menos posição inicial, beleza? E aqui também fica um recado, porque como a gente tem considerado o movimento ao longo da direção x, né, é muito comum de se encontrar essa equação escrita da seguinte forma: de vez de usar S para a posição, usar x, já que a gente está se referindo à direção x, beleza? Então fica aqui uma outra forma de escrever. Bom, vamos olhar graficamente? Bom, para a visualização gráfica, a gente vai precisar de um gráfico. E nesse gráfico é muito importante ter atenção às grandezas dos eixos. É comum que o eixo horizontal seja o tempo e seja dado em segundos, enquanto que o eixo vertical seja referido à posição e seja dado em metros. Então, para o movimento retilíneo uniforme, que é o que a gente está estudando nessa aula, a gente vai observar um comportamento de tal forma que, vamos considerar um corpo na origem, tá? Assim que ele começa o movimento, ele está aqui paradinho na origem. E aí, vamos supor que ao passar 1 segundo, ele caminha 2 metros. Então a gente vai ter essa situação aqui, ó. E aí, ao passar mais 1 segundo, ele vai caminhar mais 2 metros, né? Porque é um movimento retilíneo uniforme, então a taxa de variação da posição é sempre uniforme. Então a gente vai ter esse ponto. E aí poderíamos traçar uma reta de tendência, por exemplo, já que a gente só está olhando de segundo em segundo. Mas a gente poderia dizer que, se a gente olhasse o relógio entre esses segundos, a gente veria um comportamento linear, como se fosse uma reta, beleza? Pode não ser claro, mas um móvel que se comporta seguinte, a sua função horária dada por isso daqui, vai ter que ter seu comportamento gráfico linear, porque, se você lembrar bem, na matemática, isso aqui representava uma função da reta, onde cada termo aqui tem o seu equivalente. Posição final é a posição em relação ao tempo, ou seja, a nossa função. Posição inicial é um parâmetro constante, é o coeficiente linear. Então ele vai ser relacionado ao nosso b da equação da reta. Enquanto que a velocidade v vai ser coeficiente angular. E o x, se vocês perceberem, é o próprio eixo x. Show? Por conta dessa equivalência com a equação da reta, a gente pode ainda discutir mais algumas coisas. Por exemplo, como extrair dados a partir de um gráfico de movimento retilíneo uniforme. Então vamos supor um gráfico da seguinte forma. Com esse gráfico, nós poderíamos de cara determinar o nosso coeficiente linear, ou seja, a nossa posição inicial. A nossa posição inicial é a posição no tempo zero. Essa posição aqui, ó. E graficamente ela vai ser sempre o ponto onde o nosso gráfico, a nossa curva vermelha, corta o eixo vertical. Então a posição inicial, nesse caso, é a posição 2 metros. Já a velocidade, por ser o coeficiente angular, poderíamos determinar seguindo os seguintes passos. Poderíamos traçar aqui uma reta paralela horizontal e determinar a tangente desse ângulo. Por quê? A tangente desse ângulo vai ser equivalente ao coeficiente angular. Beleza? E como a gente pode proceder para fazer essa conta? Bom, vamos escolher um outro ponto. Nesse caso, um ponto visível aqui é o ponto 10, 4. E olha que bacana, aqui teríamos então um triângulo, olha. Vou separar esse triângulo para a gente visualizar melhor. A gente teria aqui inclinado a nossa curva. Na horizontal,
aqui embaixo a gente teria a nossa variação do tempo e na vertical a gente teria a nossa variação da posição. Então vamos resolver esse triângulo colocando o nosso ângulo aqui, como a gente fez na figura. Beleza? Nossa variação do tempo foi de 10 segundos, porque a gente começou no 0, está terminando no 10. E a nossa variação da posição foi de... Comecei aqui no 2 e fui acabar meu movimento no 10 segundos na posição 4. Então eu andei somente 2 metros. Então a nossa variação da posição foi de 2 metros. Então, fazendo a tangente desse ângulo, a gente vai ter tangente de um ângulo vai ser igual a cateto oposto, que é o 2, sobre cateto adjacente, que é o 10. E, portanto, a nossa velocidade, que é equivalente à tangente do ângulo, vai ser 1 sobre 5 metros por segundo. Conseguimos desvendar os dois parâmetros para a construção de uma função horária para o movimento desse carinha aqui à direita. Vou escrever aqui só para a gente ter uma ideia de como seria essa construção. Para escrever, a gente vai escrever a posição final, que é a posição que está ligada a um tempo que você escolher. Então vamos botar ΔS, ou vamos colocar S, que depende de T. Ele vai ser igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Nossa posição inicial, a gente descobriu, é o 2 metros. Nossa velocidade é 1 sobre 5 metros por segundo. E o t é o nosso parâmetro. Então temos aqui nossa equação horária para o movimento desse gráfico que está aqui. Tudo bem? Qualquer dúvida, não se esqueçam de colocar nos comentários, beleza? Bom, outro gráfico que pode aparecer, lembrando que eu já disse que é muito importante que a gente tenha a atenção de verificar quais são as grandezas nos nossos eixos, vai ser um gráfico VT, de velocidade. Beleza? Então eu poderia ter um gráfico de velocidade. E como a gente sabe que o movimento retilíneo uniforme tem velocidade constante, o que a gente pode encontrar como um gráfico é uma constante. Um gráfico constante é um gráfico horizontal, ou seja, essa reta é paralela ao eixo do tempo. E que informação isso pode nos conceder? Se eu pegar um certo intervalo de tempo, ou seja, 2 tempos aqui, cujo eu quero saber o que aconteceu nesse meio tempo. Então aqui, ó, T1 e T2. E fizer a área sobre a curva, entre a curva, né, e o eixo das abscissas, no caso aqui é o tempo, a gente vai conseguir descobrir quanto foi o deslocamento do móvel durante esse tempo, beleza? Ou seja, a área da curva é equivalente ao deslocamento daquele corpo. Por exemplo, e dessa vez vamos colocar alguns números para a gente conseguir melhorar o nosso entendimento. Vamos supor que a velocidade seja de 5 metros por segundo e que esse tempo aqui vai ser de 10 segundos. E eu quero saber qual foi o deslocamento total desse móvel ao longo de 10 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou calcular a área sobre a curva da velocidade. Fazendo isso, a gente vai ter o quê? Como aí a área vai ser sempre um retângulo, basta eu fazer a multiplicação da base vezes a altura. Então, ó, área de um retângulo é sempre base vezes altura. Qual é a base nesse caso? 10, porque é esse tamanho aqui. Qual é a altura? Esse tamanho, que é 5. Então, o deslocamento total foi de 50 metros. Show? Uma desvantagem, né? Não chega a ser uma desvantagem, mas um ponto interessante de se saber é que quando você tem uma curva
de velocidade pelo tempo e realiza esse procedimento para descobrir a variação da posição, você não consegue determinar com exatidão a posição inicial. Você só consegue determinar a variação da posição. Beleza? Para determinar a posição inicial, você vai precisar de mais alguma outra informação que vai ser cedida pelo problema, caso ele queira saber a posição inicial. Tudo bem? Deixa eu só corrigir aqui um detalhe que eu acabei errando, que o gráfico é metros por segundo, beleza? Vamos então para um exemplo. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e fazer esse conteúdo crescer, esse canal crescer, beleza? Então, curta, comente e se inscreva no canal para futuros vídeos. Valeu? Vamos para o exemplo. Então, temos aqui nosso exemplo. Um móvel se desloca segundo a equação S de t, 5 menos 2t. S de t é igual a 5 menos 2t. Ou seja, isso daqui é uma equação horária desse móvel aqui. E a primeira pergunta é: determine sua posição no tempo igual a 5 sobre 2 segundos. Ou seja, a gente só precisa mesmo utilizar esse valor dentro da nossa equação horária. Então vamos nessa. Respondendo, letra A. A gente vai ter aqui, ó, S de t para o tempo igual a 5 sobre 2. Ou seja, vou substituir o tempo por 5 sobre 2. Vai ser igual a 5 menos 2 vezes t. Só que o t é o nosso 5 sobre 2. Fazendo a conta, a gente vai cortar esse 2 com esse 2. E a gente vai ter, então, que a posição vai ser igual a 0 quando o tempo for igual a 5 sobre 2 segundos. Muito fácil, né? Vamos complementar aqui esse exemplo e vamos construir o gráfico desse móvel, beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso eixo de posição, o nosso eixo de tempo e vamos começar a desenhar essa curva, né? Primeiro ponto que a gente pode escolher para começar a traçar alguma coisa é o ponto de posição inicial, que a gente sabe que é a constante. Então aqui, ó, 5. Beleza? E aí a gente, bom, por enquanto não tem mais nada, mas a gente sabe o quê? Que quando o tempo for 5 sobre 2 segundos, esse móvel vai estar na posição 0. Aqui, ó. Então a gente já tem 2 pontos. E para construir uma reta, ou seja, um movimento retilíneo uniforme, a gente só precisa de 2 pontos. Depois só ligar esses 2 pontos entre si. Então temos aí, ó, essa é a reta, é a curva do nosso móvel nesse exemplo. Beleza? Agora, uma coisa interessante de falar sobre esse exemplo é como a velocidade aqui, ó, ela é negativa, a nossa curva vai ser decrescente, ela vai ter uma inclinação para baixo aqui, ó, vai descendo. Então, se fôssemos desenhar a curva de velocidade, a gente teria algo parecido com isso. A velocidade é menos 2, então a gente vai traçar uma curva constante, menos 2, aqui, ó. Show? Basicamente isso. E aí, a gente pode responder a letra B. Determine o tempo necessário para percorrer 16 metros de distância. Bom, se estamos falando de distância, de variação de posição, e a gente acabou de desenhar uma curva de velocidade, a gente pode usar, né, o nosso conhecimento sobre áreas. E aí o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, em um tempo que eu não sei ainda, que é o que eu quero, eu vou ter percorrido uma área que vai ser equivalente a 16 metros. Como é um retângulo, a gente vai ter aqui, ó, altura 2 e base é o próprio tempo. Então, ó, a área do retângulo é base vezes altura. Base é o tempo, que eu não sei, que eu quero desvendar. A altura é 2. E a gente já sabe
Por conta do problema, quanto que é essa área? Vai ser 16. Então, o tempo vai ser igual a 8 segundos. Beleza? No tempo igual a 8 segundos, esse corpo vai ter percorrido uma distância total de 16 metros. Bom, e se eu não tivesse desenhado a curva de velocidade, seria possível determinar esse tempo aqui que a gente encontrou somente com a equação? Sim, seria possível. Como? Eu sei que a gente partiu do 5 e se deslocou até chegar a uma certa posição em que o tamanho todo dele fosse 16 metros. Beleza? Então, é só a gente fazer o seguinte. Se eu estava no 5 eu tenho que descer, eu andei 5 até a origem. Depois eu teria que andar mais 11. Então a minha posição final vai ser o quê? Menos 11. Porque ela estaria abaixo da minha horizontal do tempo. E aí agora, só usar a equação. Eu teria aqui, ó, menos 11 é igual a 5 menos 2 vezes t. Resolvendo essa equação, eu teria menos 16 é igual a menos 2t. Multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter mais 16 igual a 2t. Resposta final, t igual a 8 segundos. Bom, pessoal, por hora é isso. Espero que tenham gostado. Deixem suas dúvidas nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever e compartilhar o conteúdo caso tenham gostado. Valeu, fui!